Olá, boa tarde a todos aqui, já passamos do meio-dia, dando sequência aqui ao nosso programa de lives e de discussões sobre o cenário político e econômico no Brasil esse ano, como parte aqui do nosso evento Onde Investir em 2022. Eu tenho o prazer de anunciar aqui o nosso painel que encerra a manhã de debates com uma convidada super especial, que é a nossa secretária especial do Programa de Parcerias de Investimento, o PPI, do Governo Federal, a Marta Sellier, que já está aqui conosco, e agradeço muito a sua participação, Marta, é um prazer ter você aqui conversando sobre esse tema que é tão relevante para as perspectivas econômicas do Brasil, né? A gente sabe que do ponto de vista de governo federal, governo central, o aperto fiscal sugere um espaço relativamente modesto de investimentos públicos, de forma que a pauta dos investimentos privados, as parcerias público-privadas, as concessões, as desestatizações ganham muita relevância nesse momento, e a gente sabe que, e temos acompanhado aqui, que o PPI tem feito um trabalho extraordinário nessa direção, juntamente com outras áreas do governo. Então vai ser uma super oportunidade aqui para a gente entender melhor o que está acontecendo e o que vem por aí, né? E junto comigo também está aqui o meu colega de XP, o Pedro Bruno, que é co-head de análise de ações aqui do Research, meu companheiro de XP e de análise. É um prazer também estar aqui com você, Pedro. Pedro também é um dos especialistas de infraestrutura da nossa equipe de Research e vai me ajudar aqui no debate com a Marta, depois que ela fizer a sua apresentação inicial, com slides, um pouco mostrando as realizações do PPI até agora e o que a gente pode esperar para 2022. Então, sem mais delongas, Marta, muito obrigado. Secretária Marta, muito obrigado pela participação. É um prazer tê-la aqui. Com a palavra. Eu que agradeço, Caio. Muito obrigada. Cumprimentar o Pedro aqui também. Obrigada pelo convite. Cumprimentar a XP pelo evento de hoje, né, com os painéis que me antecederam. Trouxe alguns slides, espero que vocês estejam vendo aqui a minha tela. E deixo também esses slides à disposição dos senhores, tá? Que eu vou passar um tanto rápido para que a gente possa conversar aqui, debater um pouco, não ficar só na apresentação, mas é sempre importante fazer um overview de como funciona o programa, do que nós já entregamos aí desde o início da gestão do presidente Bolsonaro em 2019 e do nosso pipeline rico e animado aqui para 2022, que certamente vai deixar um legado de investimentos contratados pelas próximas décadas aí para o nosso país. Então, Caio, para aqueles que ainda não conhecem o PPI, o Programa de Parceria de Investimentos, ele foi criado em 2016 e turbinado aí na gestão agora do presidente Bolsonaro, no sentido de atração de investimentos privados, principalmente para a área de infraestrutura, e também abarcando os projetos de privatizações que estão no Programa Nacional de Desestatização, PND. Então, o PPI engloba o PND, e a gente é conduzido por um conselho de ministros, são 7 ministros de Estado que deliberam sobre quais os ativos vão ser prioritários para a atração de investimentos privados para a nossa economia. O ministro Paulo Guedes é o nosso presidente do conselho, o presidente da República participa das reuniões e é ele quem define, de fato, quais são os ativos que nós vamos incluir na carteira para começar a estruturar as concessões e também as privatizações, e ele o faz por meio de decreto. Então, o Conselho delibera por resoluções e o presidente da República por decreto. Nós temos também os 3 presidentes de bancos, o BNDES, a Caixa e o Banco do Brasil, que são membros desse conselho, que se reúnem aí periodicamente decidindo o que nós vamos avançar com mais investimentos privados e, consequentemente, menos prestação pública desses serviços nas diferentes áreas. Bom, o PPI funciona como um grande hub, Caio, em que a gente
ali acompanhando os ministérios que de fato são os responsáveis por esses projetos. Então, cada ministério, dependendo da pasta, vai ter ali uma listagem de planejamento de longo prazo que vai justificar quais os ativos a gente vai levar para concessão ou para privatização, e o PPI acompanha o trabalho de todos esses ministérios, agências reguladoras, que muitas vezes são poder concedente, no sentido de termos uma grande vitrine de ativos que possam ser mostrados aos investidores e facilitando esse contato com o investidor. Então, a gente tem feito muito diálogo com investidores que já estão atuando no Brasil, entendendo quais são as questões que podem ser melhoradas também com aprendizado de contrato a contrato, para que a gente possa cada vez mais, aprendendo com os contratos existentes, estabelecer, desenvolver contratos aí cada vez mais modernos, com mais segurança jurídica, mais atrativos para a iniciativa privada, mais competitivos nos seus leilões. Então, um diálogo permanente para dentro do governo e também para fora do governo. E uma atuação importante também do ponto de vista da regulamentação de todos esses setores, desde discussão de marcos legais importantes no Congresso para ter essa abertura de portas para os investimentos privados, essa segurança jurídica que é importante, como foi o caso do setor de saneamento básico, novo mercado de gás, projeto de cabotagem, vou falar um pouquinho aqui dessa agenda de reformas também, mas também no âmbito da regulamentação infralegal, né? O PPI atua revendo aí sugestões de alteração de decretos, de resoluções, de normas que possam tornar esse ambiente também mais propício para a atração de investimentos privados. E outra atuação importante junto ao Tribunal de Contas, porque todos os nossos projetos, eles são auditados pelo TCU ex ante. Então, antes mesmo da gente ofertar um ativo a leilão, a gente já teve o escrutínio do Tribunal de Contas, que já checou os nossos estudos de viabilidade, já viu os números, já testou a legalidade do projeto para que a gente possa seguir em frente, o que traz ainda mais segurança para o investidor que participa, né, desses leilões dos ativos do PPI. E desde que nós começamos essa gestão, Caio, em 2019, foram 131 leilões realizados, projetos entregues. Então, são contratos novos, normalmente de longa duração, né? A maior parte dos nossos contratos gira em torno de 30 anos, em que a gente está garantindo aí para as próximas gerações investimentos e qualidade de serviço, que eu acho que isso é importante destacar também, né? Diferente da contratação de uma obra pública, que basicamente você tem ali a entrega de um ativo e depois você não sabe como vai ser a operação, a manutenção, a qualidade de serviço prestado, no caso de uma concessão, de uma PPP, ou até mesmo de um contrato de privatização, você tem ali uma série de regras contratuais de longo prazo que focam no serviço prestado ao cidadão por meio de investimentos considerados mandatórios, alguns deles, às vezes, com gatilhos em função da demanda, como ela se desenvolve. Então, o foco de um contrato de concessão é investimento e qualidade de serviço no longo prazo. Isso tem gerado contratos aí que garantem para a gente investimentos de mais de 828 bilhões de reais. A gente, de fato, está se aproximando de um tri do ministro Paulo Guedes, ainda mais quando a gente soma esse valor às outorgas que são pagas em função dos contratos. Então, é 828 bilhões só de CAPEX, sem somar o OPEX aqui, e mais 147 bilhões de outorgas, bônus, que são pagos ao governo em função desses contratos. Então, de fato, a gente tem a perspectiva, em 2022, de ultrapassar largamente o primeiro trilhão do PPI. Tudo isso, Caio, está alinhado com uma agenda muito importante de reformas, que tem sido abraçada pelo governo federal, em que a gente tem visto no Congresso Nacional também a melhora do ambiente para que esses investimentos de fato aconteçam, né? Então, desde reforma da Previdência, aprovada ainda em 2019, lei da liberdade econômica, estrutura das agências reguladoras, novo marco de saneamento já em 2020, nova lei de falências, a gente teve o novo mercado de gás aprovado também em 21, mais recentemente os marcos legais de cabotagem, também nesse sentido de abertura, de ferrovias, no sentido das autorizações de facilitar os investimentos privados no setor. Tivemos um novo mercado de câmbio, até publiquei um artigo recente, semana passada, no Exame sobre isso, o impacto desse novo projeto de lei, agora já lei, né, mas que vai ser regulamentado e, de fato, vai ter vigência a partir do ano que vem nos projetos de infraestrutura, principalmente nos setores de ferrovias, de portos. A própria privatização da Eletrobras, já aprovada no Congresso Nacional, a autonomia do Banco Central. Então, quando a gente faz essa retrospectiva do que foi a agenda do Congresso nos últimos 3 anos e percebe a prioridade que o governo tem dado para a atração de investimentos privados, a gente vê um alinhamento perfeito
daquilo que é uma abertura de portas, com mais segurança jurídica, com mais facilidade para investimento privado, em função dos marcos legais aprovados, e do trabalho que tem sido feito em coordenação pelo PPI, junto aos ministérios, de estruturar projetos bem feitos, que é o que de fato atrai o investidor, porque aí daí decorrem bons contratos também que dão essa segurança jurídica. E na parte esquerda do meu slide, vocês vão ver que essa agenda continua. Nós temos dever de casa ainda para fazer, né? Alguns projetos muito importantes para nós aqui, que estão em discussão, desde a lei de concessões e PPPs, com algumas modernizações importantes que estão sendo discutidas no Congresso, a lei relativa aos contratos de partilha no setor de óleo e gás, debêntures de infraestrutura, que já está no Senado, a gente acredita que deve andar aí já no começo desse ano, a discussão das reformas fundamentais, né, tanto a tributária quanto a administrativa, modernização do setor elétrico, a privatização dos Correios, que já foi aprovada na Câmara, e a gente discute hoje no Senado, né, aguardando o retorno das atividades para poder retomar a discussão do PL dos Correios na CAI, licenciamento ambiental, mercado de carbono. Então, já conseguimos avançar muito em 3 anos, ainda temos aí dever de casa do ponto de vista do Congresso para avançar com essas reformas. E tudo isso tem gerado resultados na prática, Caio, quando a gente observa a retomada da taxa de investimentos no Brasil, uma taxa de investimento que vinha caindo ali, os números estão pequenininhos no slide, mas desde 2014, com quase uma queda livre, que a gente volta a ter ali uma recuperação, principalmente a partir de 2018, e mais forte a partir de 2019 e 2020. Então, estamos ali, a última taxa que verificamos, o último número, 19,4, formação de capital, formação bruta de capital fixo em relação ao PIB, né? E tivemos aí recentemente também a publicação na UNCTAD dos números relativos ao investimento estrangeiro direto, que também é um número importante para a gente. Vira e mexe a gente vê que os estrangeiros não estão vindo, ou matérias falando que os estrangeiros estão com receio do Brasil, ou qualquer coisa do tipo. Isso não se verifica na prática, né? De 20 para 21, a gente teve um crescimento aí de 107%, e a gente retomou a nossa 7ª posição, tínhamos caído, hoje nós somos o 7º país do mundo que mais atrai investimento estrangeiro direto, um salto muito relevante, a gente praticamente duplicou esse número em um ano. E ali embaixo eu coloquei a trajetória da dívida bruta, também muito em função dessa discussão que é feita do fiscal e do impacto que a crise de saúde trouxe, e o impacto eventualmente da eleição, se o governo está de fato abrindo mão da sua responsabilidade fiscal. E a gente vê aqui, já a partir de 2020, no final do gráfico, mostrando o esforço fiscal gigantesco que foi feito em 2021 para retomar o nosso compromisso com a credibilidade fiscal, com a redução do gasto público, com um gasto público mais eficiente. Então, claro que a gente percebe um pico aqui no gráfico em função da crise de saúde, que era esperada, era necessária, aconteceu no mundo inteiro, né? Uma elevação dos gastos emergenciais, vamos dizer assim, para lidar com a crise, mas já imediatamente a gente retoma o dever de casa. Muitos analistas previam que a gente ia bater 90% do PIB, 100% do PIB, e a gente fecha 21%, próximo de 80% do PIB, caminhando para os 80%. Então, reforçando aqui que o programa de parceria de investimento, a atração de investimentos privados e a agenda de reforma é exatamente o caminho descrito pelo ministro Paulo Guedes de como a economia brasileira deve se comportar para conseguir retomar taxas consideráveis de crescimento sem compromisso de responsabilidade fiscal e com esse compromisso de redução aí também da dívida bruta do governo geral. Um pouco dos projetos que nós entregamos, então, né, esses 820 bilhões de reais que eu mencionei que já foram contratados, quais são os setores? E aí a gente joga aqui no mapa em função do setor, por exemplo, em transportes, e a gente percebe que o Brasil inteiro foi beneficiado por essa agenda, né? Uma quantidade enorme de aeroportos, por exemplo, que foi desestatizada, a gente teve 34 entregas nesse período, ou seja, 34 aeroportos que eram administrados pelo setor público, pela Infraero, para uma estatal, e que agora passam a ser explorados, operados pelos melhores operadores aeroportuários do mundo, né? Com concorrência, inclusive, a gente tem visto grupos distintos de países diferentes vindo para o Brasil operar esses aeroportos, e aí um compromisso enorme de investimentos também nesses aeroportos, e o impacto que isso vai trazer no curto, médio prazo nessas cidades, no desenvolvimento aí da aviação civil. Lembrando que a gente faz tudo isso num governo que foi atingido por uma crise de saúde já em 2020,
que teve um impacto tremendo no setor de aeroportos. Então, mesmo nos setores muito afetados pela crise, nós conseguimos avançar com a agenda de desestatizações. Isso porque o investidor percebe, apesar do momento difícil para se comprometer com novos investimentos, que o Brasil é uma super oportunidade. Um mercado consumidor gigantesco, com potencial de crescimento da aviação que poucos países vão apresentar algo similar, e contratos que estão sendo negociados pelos próximos 30, 35 anos. Então, apesar de não ser o melhor ano, né, você fazer um leilão, por exemplo, em 2020 fizemos, 2021 fizemos, eles vieram, e muita gente achava que eles não viriam, e eles vieram, e todos esses leilões foram bastante competitivos. Tivemos aí 6 rodovias também listadas nesse período, são valores enormes de investimento, quase 30 bilhões de reais de investimentos contratados para essas rodovias, dentre elas eu destaco a Nova Dutra, mais recente, e com um valor de investimento bem relevante também, por ser justamente a rodovia que liga os estados onde a carga mais circula no Brasil, né, Rio e São Paulo. Projetos ferroviários importantes que saíram do papel, mais de 33 bilhões de reais contratados, com leilões que foram feitos, como é o caso da FIOL, no interior da Bahia, que vai ligar ali a região de Caetité até o porto de Ilhéus, mas também renovações ferroviárias, como as renovações da Vale, a Vitória Minas, Carajás, que garantiram, inclusive, o desenvolvimento de uma nova ferrovia, um projeto Greenfield, que é a FICO, que já está em construção. Nós estivemos lá em Goiás, Mara Rosa, com o presidente Bolsonaro inaugurando, né, o início das obras da Vale para essa nova ferrovia, que depois será concedida à iniciativa privada também. Renovação da Malha Sul, enfim, diversos projetos que garantem aí contratos vultosos no setor de transportes. Falando um pouquinho aqui também de óleo e gás, energia, nós temos leilões recorrentes de geração de energia por parte da ANEEL, são leilões que cada vez mais têm contratado produtos de energia renovável, então, projetos eólicos, fotovoltaicos, nossa matriz energética já é uma das mais verdes do mundo, né, uma das mais sustentáveis do mundo, e a gente segue pelos leilões de geração de energia percebendo aí essa intensificação de energia renovável no Brasil, interesse crescente também dos investidores nesse segmento. Temos leilões recorrentes também, normalmente 2 ao ano, de linhas de transmissão, que também têm sido muito competitivos, diversos investidores de diversos países participando, e com deságios relevantes, porque no caso de transmissão a gente usa a receita anual como variável, né? Então são deságios que acontecem nesses leilões. Leilões de óleo e gás também muito relevantes, os valores de óleo e gás sempre são impressionantes, desde a sessão onerosa, que foi feita em 2019, até mais recentemente, a oferta adicional dos blocos da Petrobras, que aconteceu em dezembro do ano passado. Tivemos rodadas de partilha, também rodadas de concessão. Então, uma agenda muito rica aí de entregas no setor também de energia, óleo e gás, e alguns leilões no setor de mineração que foram retomados, era um setor que estava adormecido também em termos de ofertas de ativos por parte da CPRM, da Agência Nacional de Mineração, e que avançaram também com projetos interessantes, desde Palmeirópolis, ali na região de Tocantins, até o projeto de fosfato de Miriri, em Pernambuco, que pega um pouquinho da Paraíba também. Então, esses são os projetos na área de energia. E aqui eu juntei nesses slides demais projetos, né? Então, não foi só energia, transporte que andou ao longo desses últimos 3 anos. A gente teve o leilão do 5G, que foi absolutamente emblemático. O volume de investimentos contratados são 42 bilhões de investimentos contratados, sem contar os investimentos indiretos, né, que acontecem em função dessa nova tecnologia que vai estar disponível no Brasil muito em breve, nas capitais já esse ano. Obrigação de investimento em escola pública, então aspectos sociais relevantes também, conectando a região amazônica, que foram contemplados nesse projeto. Os projetos de saneamento básico, e aqui é fruto de uma legislação que abriu as portas para o setor. Então, o Congresso ficou de 2017, salvo engano, até 2020, discutindo propostas para abrir o mercado, quando finalmente eles se convencem de que isso é bom para o Brasil. 7 projetos leiloados aí, contratando 41 bilhões de reais de investimentos, é um volume enorme para alguns contratos. Então, vejo o potencial que o Brasil tem em todas as suas localidades de desenvolver o setor de saneamento. E aqui um destaque especial, Caio, porque eu converso muito com investidor no Brasil e fora, e a agenda ESG tem sido cada vez mais um tema relevante nas nossas discussões, né? O investidor quer saber qual é o impacto social do projeto, qual é o impacto ambiental, e aí quando a gente apresenta os projetos de saneamento, é o ESG do suprassumo, né? Porque o impacto enorme de proteção ao meio ambiente, por você tirar ali os impactos negativos perversos da poluição pela falta da infraestrutura,
Os impactos na saúde positivos em função de você prover infraestrutura adequada de água e esgoto, redução de mortalidade infantil, é uma série de externalidades positivas que têm sido muito valorizadas pelos investidores também de fora do país. Contratos de iluminação pública, e aqui entra também nessa lógica da agenda do saneamento, que o PPI, o governo federal, tem apoiado estados e municípios para que eles consigam tocar as suas parcerias. E nesse ponto, o PPI tem um papel importante pela expertise e aprendizado nos projetos do governo federal, né? E a gente conta aí com o apoio do BNDES, da Caixa Econômica, 2 grandes bancos estruturadores, sem contar os multilaterais que nos apoiam também, para poder ofertar aos estados e municípios projetos de qualidade. E com isso a gente teve entregas aí de 11 projetos de iluminação pública, são investimentos privados aí que contratam valores relevantes, mais de 1,5 bi nessas 11 localidades, e de curto prazo, os investimentos de iluminação pública acontecem todos em 3 anos, e depois os contratos têm um prazo para amortização desses investimentos, né? Avançamos com a agenda de parques também, que é uma novidade no Brasil em parte. Tivemos contrato de concessão de parque no passado, década de 90, Foz do Iguaçu foi um contrato, que agora a gente está, inclusive, relicitando, porque acabou o prazo, mas uma agenda que, apesar de ter dado certo em Foz, parou e não avançou. Então, a gente está retomando isso com o time do ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente, também agenda de concessões de florestas, junto com o MAPA, e tivemos aí um terminal pesqueiro também. Então, isso é um overview de tudo que nós entregamos nesse período, para vocês entenderem que esses são projetos que vão estar constantemente gerando investimentos nos próximos anos. E eles geram novos contratos também, né? Porque todos eles vão estar contratando aí fornecedores, fazendo novos investimentos, etc. E esses 180 projetos que estão nesse slide é o que hoje a gente está estruturando. Então, o PPI é um fluxo. Cada reunião de ministros faz um update do que andou em relação à reunião anterior, quais os projetos que andaram, e vão incluindo novos projetos. Então, quase todos os dias a gente vê aí decretos do presidente Bolsonaro incluindo novos ativos na nossa carteira. Ontem tivemos arrendamentos portuários, 3 novos arrendamentos portuários, tivemos projetos de irrigação que entraram também essa semana. Então, é um ciclo virtuoso, né? Entra um novo projeto, a gente mobiliza uma equipe de estruturação, faz estudo de viabilidade técnica, econômica, financeira, ambiental, leva o projeto para consulta pública, faz audiência do projeto, leva o projeto para o TCU, discute o projeto, sua legalidade, seus números, etc., faz roadshow do projeto e aí, finalmente, publica edital. Então, é um tempo relativamente longo de estruturação, a gente leva aí 1 ano e meio da entrada do ativo na carteira até, de fato, ofertá-lo em média, mas um trabalho que é necessário em função do longo prazo do projeto, né? 1 ano e meio estruturando para um projeto de 30 anos, que depois o contrato também vai estar bem estruturado e garantir aí a execução das obrigações, dos investimentos, a qualidade do serviço prestado ao usuário e a segurança que o investidor precisa ter para estar atuando aqui no nosso país. Então, aqui um overview do que nós estamos estruturando, e eu vou passando alguns slides. Quero falar muito, deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Você me interrompe, tá, Caio? Fala, Marta, chega, vamos fazer perguntas, porque a carteira é enorme e eu vou entrando aqui nos detalhes, então, todas essas áreas... Tranquilo, vamos um pouquinho mais, mas eu acho que mais uns 5 minutos, aí a gente entra aqui para a parte de discussão, acho que dá tempo, sim. Está super interessante. Bom, a gente tem nessa apresentação, que eu vou deixar também para depois as pessoas poderem olhar os detalhes, mapinhas por setores, né? Então, no setor de aeroportos, o que a gente está estruturando? São 18 ativos, nós temos os 16 aeroportos da 7ª rodada que já estão no Tribunal de Contas, aí com quase 9 bilhões de reais de investimentos. A forma como esses blocos são estruturados, né? Ativos muito relevantes, como Congonhas e São Paulo, Santos Dumont no Rio, que estão sendo aí bastante discutidos também nos últimos dias, com algumas matérias, enfim, faz parte do processo essa discussão de como formar os blocos. O Brasil optou pelos blocos de aeroportos há um tempo já, no sentido de evitar ter concessões só dos grandes ativos. A gente quer desenvolver a aviação regional do país, sabe o potencial que ela tem, e hoje, se a gente fosse fazer concessão de aeroporto pequeno, seria uma PPP, porque as receitas não bancam a necessidade de investimentos do projeto. Então, para evitar várias PPPs pelo Brasil, a gente junta aeroporto deficitário com aeroporto superavitário, faz um bloco e esse bloco vai para concessão. É um modelo que tem dado certo. Aí sempre tem uma discussão de como forma o bloco,
gostei do bloco, não gostei do bloco. É impossível agradar a todos, mas com certeza é um modelo vencedor no sentido de agregar investimentos para todos os estados, todas as regiões do Brasil, todas as municipalidades contempladas com esses ativos e desenvolver a aviação, que é o objetivo maior. Temos as relicitações também de Natal e Campinas. Natal, a gente tem expectativa que o projeto seja aprovado no TCU já nos próximos dias, e Campinas também está em discussão no TCU, então na esteira de Natal, como é um modelo muito parecido, a gente deve conseguir aprovar a relicitação de Campinas, e aí é um novo contrato, com mais 4 bi de investimentos, já revendo ali projeções de crescimento do setor, que tiveram que ser revistas, principalmente por conta da crise do Covid, do impacto que ela teve no setor de aviação, né? No setor de ferrovias, a gente tem uma carteira rica aí de 21.707 quilômetros em estruturação. Aqui a gente encontra desde novas concessões, como o projeto da FIOL 2 e 3, que vai se conectar à FIOL 1, que já foi listada na Bahia, como a Ferrogrão, que é um greenfield que liga Mato Grosso ao Pará, um projeto ali para ajudar a escoar a produção, tornar o nosso agronegócio ainda mais eficiente, reduzir o custo Brasil, porque nosso custo logístico de transporte da carga em função das rodovias é bastante elevado comparando com outros países, e algumas renovações ferroviárias muito importantes também, que a gente tem discutido. E a novidade do setor de ferrovias é o sistema, a nova lei que foi aprovada, né, o ProTrilhos, que além das concessões que estão em estruturação, permitem que o setor privado solicite uma autorização do governo federal para fazer novos investimentos, ligar, por exemplo, a sua indústria, a sua usina, a sua mineradora a uma linha já existente, uma linha férrea existente, ou uma outra rodovia, ou um porto, enfim. E a gente se surpreendeu, todos nós, até quem estava profundamente estudando o setor, com a quantidade de pedidos. Nós estamos hoje com 80 pedidos registrados, esse número muda o tempo todo, tem que ficar ligando ali para a infraestrutura, para a NTT, para saber, e os volumes são gigantescos. Assim, se todos esses projetos de fato saírem do papel, acho que são 240 bilhões de reais de investimentos que estão sendo discutidos. Claro que nem tudo vai se viabilizar, são pedidos de autorização, mas só pela quantidade, né, se uma parte, 1/3 dessa carteira der certo, é muito investimento em ferrovia aí, com potencial enorme, de fato, de transformar a nossa matriz logística, e a gente tem essa dependência do modal. Né, países da nossa dimensão investem muito em ferrovia, o Brasil, infelizmente, não investiu, agora essa é a nossa oportunidade de mudar essa realidade. A carteira de rodovias segue intensa, vocês veem aí também mais de 20 mil quilômetros em estruturação, algum projeto já bem adiantado, a 381 Minas está com o edital publicado, tivemos uma alteração recente de data aqui, lidando até com uma questão de insumo asfáltico, né, mudança de preços, esses projetos foram estruturados ainda em 2019, e aí, enfim, essas premissas da modelagem, pelo tempo da maturação do projeto, às vezes a gente precisa voltar para a prancheta e fazer alguns ajustes. Outros projetos que estão com audiência pública aberta, ou já no TCU em estágio avançado, para que a gente possa leiloar. Então, dessa carteira de 20 mil quilômetros, a gente tem quase 12 mil para serem ofertados ainda esse ano, mais ou menos nessa ordem, né? Começando com a 381 Minas agora no dia 25 de fevereiro, e a gente segue com a Rio Valadares, as integradas do Paraná, os lotes do Centro-Norte que foram estruturados pelo BNDES, a BR-040, que é a antiga Concer, que liga Belo Horizonte e Rio de Janeiro, enfim, 060, 040, uma sequência aqui de rodovias que vão trazer mais de 90 bilhões de reais de investimentos. Os próximos slides detalham um pouco esses blocos, eu vou passando porque eu vou deixar essa apresentação com vocês. Os lotes do Centro-Norte estão com consulta pública aberta, então as audiências públicas estão acontecendo, vão até agora, dia 25 de fevereiro, então para quem está acompanhando essa agenda de rodovia, é importante participar. E aqui eu paro um pouco para destacar os portos, Caio, porque eles estão em transformação no Brasil. Não só a gente realizou muitos investimentos por conta dos arrendamentos portuários, mas a gente mudou a lógica de ter sempre uma gestão pública e só trazer o setor privado para os arrendamentos, né? A gente começou a trabalhar a lógica, de fato, da atração do investidor para ser o responsável pela gestão para ser a autoridade portuária, né? A gestão do porto. E com isso a gente começa aí a privatização da Codesa, que é a Companhia Doca do Espírito Santo, que já está com o edital publicado, inclusive, né, para aqueles que dizem, não, as privatizações não avançam, não tem privatização, tem edital publicado, é nosso primeiro porto que vai ser privatizado no Brasil, estudos que levaram tempo pelo ineditismo, né, mas com ele também a gente segue o projeto de Santos, que vai abrir consulta pública agora no dia 31,
a privatização de Santos, então todo mundo vai poder acessar os estudos de viabilidade, as minutas, para entender como é que está o processo. Vamos ter a concessão também do Porto de São Sebastião, do Porto de Itajaí, em Santa Catarina. A Codeba está com estudos em fase final de contratação na Bahia, para a privatização também da companhia e dos portos que ela administra, dentre eles Salvador, Aratu, Ilhéus. Então, muitos ativos aí também no setor portuário, Caio. E aí, de novo, não vou entrar aqui em todos os detalhes, a Codesa está ali com a data de entrega das propostas dia 22 de março, leilão previsto já agendado para o dia 25 de março na B3, com 1,3 bi de investimento somando infraestrutura nova e manutenção. E o Porto de Santos aqui, somando também CAPEX e OPEX, com o túnel, está dando 16 bilhões de reais, e a gente vai abrir essa consulta via ANTAC, Ministério da Infraestrutura, já no final desse mês, e a gente segue com a consulta aberta aí por 45 dias. Outro projeto diferente para mostrar, Caio, que a gente tem feito o esforço de tentar trazer investidor privado para onde o setor público sempre atuou, ou via empresa pública, estatal, ou diretamente com autarquia. É um projeto que já está com data marcada também, dia 15 de março, na B3, que é um projeto de irrigação na Bahia. O governo federal fez um investimento enorme lá no passado, mais de R$ 1 bilhão, para desenvolver perímetros irrigados na região e não conseguiu concluir o projeto. Então, infelizmente, o Brasil é repleto dessas obras que se iniciam, consomem dinheiro público e não entregam serviços à população, e a agenda de concessões é uma forma de acabar com esse cemitério de obras iniciadas e paralisadas, que é um mau uso enorme do escasso recurso público, né? Então, aqui o investidor vai complementar esse investimento que foi feito com mais R$ 1,5 bi, e vai poder explorar essas áreas enormes com agricultura, por meio da irrigação, e no futuro até adquirir os terrenos, que tem previsão, se ele cumprir adequadamente o contrato, ele tem o direito de compra depois do terreno, ao final do período da concessão. Temos outros projetos hidroagrícolas e de irrigação que entraram na carteira essa semana, então mais 7 projetos que a gente vai começar a estruturar, um deles já está, inclusive, com o PMI acontecendo, salvo engano, em Minas, e avançando com concessões também na área de parques e florestas. Vejam a quantidade de ativos que a gente está estruturando aqui, Lençóis Maranhenses, Jericoacoara, Chapada dos Guimarães, aqui o Parque Nacional de Brasília também, e todos esses projetos em estruturação já, com consultores contratados, estudos adiantados, concessões de florestas também, que tem um objetivo menos turístico, digamos assim, mais de manejo sustentável, aqui é uma agenda que a gente trabalha com o MAP. Seguimos com previsão de leilões de geração, 2 por ano, de transmissão, e aqui destaco o valor só. Esse ano, 2022, a gente vai contratar quase 11 bilhões de reais no setor de transmissão de energia, nesses 2 leilões que vão acontecer. O leilão de junho é provavelmente o segundo maior leilão da história do Brasil, de transmissão de energia. Então, somando aí os leilões de petróleo, de direitos minerários, valores relevantes também. E uma pergunta que sempre vem, Caio, como estão andando as privatizações? Então, aqui um pouco o nosso pipeline de projetos, a gente avançou com a liquidação da CEITEC, que é aquele centro de semicondutores no sul do país. Estamos discutindo no TCU a continuidade, mas é uma fábrica que já não está mais operando, e seguimos esse ano aí com o Codesa, que já está com o edital publicado, com Eletrobras, que eu vou mostrar aqui o fluxograma, mas a gente está em período de silêncio, então não vou poder falar muito sobre a Eletrobras em função de CVM, de SEC. Porto de Santos, que a gente vai abrir a consulta agora, CBTU Minas também, que está super adiantado para a gente privatizar esse ano, Transub no Rio Grande do Sul, Ceasa Minas também já está no TCU com material, a BGF Engeia ainda com uma discussão de modelagem, enfim, e aí ano que vem, provavelmente alguns estudos que estão acontecendo esse ano, a gente só vai ter a definição da modelagem e o processo acontecendo de fato em 23, e aí nessa listagem já entra SERPRO, DataPrev, Codeba, EBC. Tá? Então, esse é o fluxograma da Eletrobras. É sempre uma pergunta que fazem, por a gente estar nesse período de silêncio, eu prefiro, não posso falar, né, do projeto, mas esse é o fluxograma que a gente apresentou na audiência pública, que aconteceu recentemente, no dia 5 de janeiro, mostrando aí as resoluções que já foram aprovadas, tanto pelo Conselho do PPI quanto pelo CNPE em outubro, o aporte da União que aconteceu em novembro, né, a contratação aí, a oferta, sindicato de bancos em novembro, a nova resolução do CPPI,
quase antes do Natal, que a gente trabalhou bastante nela no dia 23 de dezembro, o agendamento da AGE, da Eletrobras, para o dia 22 de fevereiro, que já é público também, e aí os próximos passos a ver, estamos aguardando a aprovação pelo TCU, e depois teremos ali o lançamento da oferta e pricing. Então, esse é o nosso fluxograma atual da Eletrobras, que segue nesse período de silêncio. Os projetos de saneamento, fecho aqui, tá, Caio? Falando dos subnacionais rapidinho. A gente está com 72 bilhões em estruturação pelo BNDES, então são projetos que acontecem nos estados do Rio Grande do Sul, Ceará, Paraíba, mais recentemente Sergipe e Rondônia assinaram com o banco contratos, então são projetos que vão ser ofertados aí levando água e esgoto nos próximos meses, em função dos estudos realizados, são 72 bilhões de reais de investimentos estimados, e em função do desenvolver dos estudos, a gente vai refinando esses números. Além do banco, a gente tem os projetos da Caixa Econômica, que também roda projetos de saneamento, às vezes em municípios menores, alguns já estão com o edital publicado, como é o caso de São Simão, em Goiás, que acopla serviços de água, esgoto e resíduo em um só contrato. Esse leilão acontece no dia 11 de fevereiro. Crato, no Ceará, também está com leilão marcado para o dia 11 de fevereiro. Então, essa carteira da Caixa traz mais 1,4 bi de investimentos. Os leilões de iluminação pública também, que estão contratados, estudos acontecendo, e são vários. E aí, eu fecho aqui com um slide das datas do nosso desafio 2022, né? A gente está com 340 bilhões de reais de investimentos em estruturação. Esses números mudam o tempo todo, porque à medida que os projetos avançam, a gente vai refinando e também vai incluindo novos projetos na carteira, vai leiloando, e aí a gente tira daqui os valores, e os que estão em amarelinho já estão com edital publicado. Então, a 381 Minas, a Codesa, o perímetro irrigado do Irecê, os terminais pesqueiros, a gente está com 7 terminais pesqueiros com edital publicado, já leilão previsto para março, e nesse slide os subnacionais, né, os projetos de Crato no Ceará, São Simão, Goiás, e iluminação pública em Caruaru, Pernambuco, também com o edital já publicado para o dia 17. Então é isso, Caio, desculpa se eu passei muito do meu tempo, deixa eu tirar aqui da tela, mas eu queria dar esse overview, assim, do que nós fizemos, do que nós pretendemos entregar, que eu acho que fica até mais fácil aqui depois para a gente discutir alguns pontos. Marta, obrigado. Não, imagina, o tempo foi super bem aproveitado aqui, acho que foi muito interessante a apresentação. A gente tem perguntas, certamente teria pergunta aqui para a tarde inteira, mas muitas delas você já tocou durante a apresentação, então eu queria talvez focar aqui em dois temas para a gente aprofundar um pouquinho mais, e aí o Caio também pode me interrompendo aqui para fazer alguns adendos, mas a gente conversava aqui um pouco antes do início do painel sobre inovação, né? Assim, ou temas de inovação que vieram a reboque do programa todo que o PPI controla hoje. A gente falou aqui um pouco da questão do modelo híbrido dos leilões, né, que é você não focar eventualmente tanto na tarifa, mas mesclar isso quando fizer sentido com outorga, e tem diversos outros, né, de proteção cambial e coisas do tipo, que mostram um pouco o perfil estruturante e não necessariamente arrecadatório ou populista desse programa, que o mercado, obviamente, vê com muitos bons olhos. Então, eu queria, se você puder comentar um pouco sobre essas inovações, mas o principal ponto da pergunta aqui, eu acho que é se você puder trazer um pouco para os investidores aqui, o que como que o governo tem enxergado e tentado abarcar dois desafios, né? Um é a questão do juro mais alto, né? Então, obviamente que o investidor, quando está olhando para todos esses projetos, ele busca um retorno, né? Então, como que e esse retorno, essa barra fica um pouco mais alta agora com o nível de juros mais alto, e a segunda, a questão de inflação, que pega bastante nos insumos aqui, que acho que você também tocou um pouco na questão da modelagem dos projetos futuros. Então, como abarcar esses dois desafios aqui, do juro e do aumento do preço dos insumos, para manter o sucesso dos leilões adiante? São boas perguntas, Pedro, porque eu falei desse timing da estruturação dos projetos, né? Então, a gente começa fazendo estudos de demanda para entender como é que está o ativo hoje, qual é a projeção de crescimento dele ao longo de um contrato de 30 anos. Em função disso, vai estabelecendo as obrigações de investimento, né?
a depender de novo de como o ativo já está hoje e acompanhando esse crescimento de demanda, e tudo isso a gente precisa estar lidando com várias estimativas, né? Inclusive como é que vai estar a inflação, e nós fomos bastante surpreendidos em 2020 com uma crise que muda um pouco todas as nossas premissas, né? A depender do setor, uma queda enorme de demanda, a depender do setor, uma elevação de custos ou até uma dificuldade de acessar alguns insumos. Então, nós tivemos que voltar para a prancheta com os consultores, com os ministérios em vários projetos para tentar assimilar bem essas alterações dentro dos estudos de viabilidade. E é claro que nós ouvimos muitos investidores também nesse processo para ter esse input de quem está ali, né, contratando, de quem está sentindo isso. O exemplo da alteração do prazo da 381 Minas é por isso, né? Enfim, a gente teve ali uma estruturação inicial que não acompanhou, por exemplo, a inflação do insumo asfáltico. Então, a gente teve que voltar ali, fazer uma alteração, não só uma alteração também, mas pensar novos mecanismos, né? Teve o desenvolvimento ali de um mecanismo novo de compartilhamento de preço de insumos por conta dessa questão da inflação decorrente da crise de saúde. Então, as equipes estão permanentemente dialogando com os investidores que já estão aqui, dialogando com os potenciais investidores e tentando pensar soluções que aloquem os riscos adequadamente, né? Acho que um bom projeto é aquele que aloca o risco para quem tem melhor condição de lidar, de administrar aquele risco. Então, o que é risco do poder público e o que é risco do poder privado e como isso vai ser reequilibrado no futuro. O risco de demanda é todo do privado ou não, e isso tem mudado em função do projeto e do setor também. A gente tem criado colchões de liquidez para alguns projetos, né? Então, o próprio Porto de Santos vai ter ali uma escrow account que parte da outorga paga já vai para esse fundo apartado, e esse recurso, salvo engano, 200 milhões de reais, já fica numa conta separada para facilitar os reequilíbrios e possíveis indenizações, até mesmo a nível de arbitragem que possam acontecer ao longo do projeto. Então, acho que muito foi feito nesses últimos 3 anos em termos de aperfeiçoamento de modelagem, e a crise de saúde nos desafiou muito a pensar fora da caixa, né, para que o programa não parasse, porque justamente a crise e o impacto que ela teve na economia nos empurrou a sermos mais ágeis ainda e mais agressivos com a oferta de ativos, porque são eles que vão garantir esses investimentos privados em infraestrutura que vão nos ajudar com a retomada do crescimento econômico. Então, para todo setor que você olha, geração de energia, os novos leilões contemplam as alterações da inflação de insumos do setor. Leilões de transmissão também, que a gente parte da receita anual, também contemplaram essas alterações. Tem setores que você vai ter já um reajuste pelo IPCA, como é o caso, salvo engano, do setor de geração. Então, tudo isso tem sido contemplado, e a gente segue aberto, que eu acho que isso é importante, permanentemente para estar discutindo novos mecanismos e aperfeiçoando, né, essas questões, a exemplo agora do novo marco legal do câmbio que foi aprovado, que agora será regulamentado, e já a partir de 23 também a gente vai poder contar aí com mecanismos que reduzem risco cambial, que também é sempre uma questão comentada pelos investidores estrangeiros. Então, acho que apesar de todos esses cenários que nos desafiaram muito, a gente conseguiu sair do lugar com soluções bem inovadoras para lidar com essas flutuações. E em relação a juros, claro que quando a gente tem juros baixos, fica mais fácil convencer de que nós temos um bom retorno para o nosso projeto e levar os investidores para o setor de infraestrutura. Então, concorremos sim com a elevação dos juros. Por outro lado, a gente tem discutido também a alteração do nosso WACC dos projetos. Nosso WACC, ele é só uma referência para os estudos, para a nossa precificação. A gente sabe que a TIR efetiva, né, é diferente, varia em função do bid, da agressividade de cada player, de como eles estão enxergando o plano de negócio deles. Então, a gente também não tem essa amarra, né, do WACC do projeto em relação ao que de fato vai acontecer com o projeto na frente.
Não, tá perfeito, Marta, obrigado pelas explicações. Um segundo ponto, que é sobre a questão do marco ferroviário, né, que foi bastante comentado na sua apresentação. Aí dois temas aqui dentro desse ponto. A gente vê uma preocupação do lado dos investidores com relação à segurança jurídica / regulatória desse novo modelo de autorizações. Eu acho que não necessariamente com juízo de valor na regulação em si, mas muito simplesmente, às vezes, pelo fato dela ser nova, né? Então, o primeiro tema era esse, que eu queria ver se a gente conseguia abordar um pouco aqui, de como que o governo está cercando um pouco essa questão da segurança regulatória que esse modelo tem em comparação com o mais tradicional de concessão, e junto dessa pergunta, como fica a Ferrogrão nesse contexto das autorizações, porque eu entendo, corrija se eu estiver errado, mas que o modelo para a Ferrogrão segue sendo de concessão e não de autorização. E aí, principalmente no contexto das novas autorizações ao redor da Ferrogrão, que uma delas aprovada, né, Lucas do Rio Verde, para a empresa Rumo, e outras já solicitadas, vamos dizer assim, né, como a FICO, ali, continuação da FICO 1 que está sendo construída, até eventualmente a própria autorização da FICO 1 que já começa a ser construída pelo governo. São esses dois temas aí dentro do macro tema ferroviário. Perfeito. Acho que o setor de ferrovias ele surpreendeu, mas a gente já tinha esse diagnóstico de que o modelo de concessão ele não era adequado apenas ele para conseguir suprir o déficit de infraestrutura ferroviária que a gente tem no país. Isso porque boa parte das infraestruturas que faltam, elas acabam sendo do interesse de uma indústria, de uma mineradora, de uma planta que já está instalada para conectar essa planta com ou uma ferrovia já existente, ou um porto, ou, enfim, algum outro modo de escoar aquela produção. Então, por que eu vou partir de um planejamento do governo federal em que eu faço os estudos de viabilidade de um trecho, eu, assim, governo federal, né? O governo federal faz os estudos de viabilidade, aí fica ali meses fazendo estudo de demanda, para depois fazer estudo ambiental, etc., para o traçado, para depois levar a consulta pública, para depois levar para o TCU e depois ofertar leilão e descobrir que vai ter um só player, caso da FIOL, por exemplo, que o player que aparece para o leilão é o player que quer conectar a sua mina em Caetité até o Porto de Ilhéus, onde ele também tem um investimento de um porto privado. Então, se desde o início a gente tinha certeza de que tinha um player interessado, mas não tinha certeza de que teriam outros, por que já não permitir que esse investidor faça o seu investimento, né? Incorra no risco, já comece a gerar emprego, autorize esse investimento. Então, é nesse espírito que surge a nova lei de autorizações, para que os investidores possam conectar os seus centros produtores até onde eles precisam para escoar suas demandas. Mas alguns projetos seguem sendo estratégicos e, eventualmente, vão ter algum tipo de dificuldade de você ter mais de um projeto ali. Então, por exemplo, a Ferrogrão, ela tem um traçado muito específico por questões ambientais, né, para ter o mínimo de impacto possível, ela foi toda desenhada praticamente acompanhando a BR-163, para que a gente não tivesse um impacto ambiental elevado, para que ao máximo a gente pudesse aproveitar já a área de influência da BR-163, reduzir o impacto da Ferrogrão. Então, eu não consigo ter duas ferrogrãos ali naquele traçado, ligando Mato Grosso ao Pará até Miritituba, Sinop Miritituba. Nesse contexto, vai ser uma concessão, e por ser um greenfield também de quase 1.000 quilômetros, na verdade, você tem riscos ali que, se eu não trabalhar um contrato de concessão, pensando, por exemplo, também nesses mecanismos de colchão de liquidez, para efeito de reequilíbrio, compartilhando riscos, né, do poder público, eventualmente a gente assumindo parte do risco do licenciamento ambiental, etc., fica difícil também conseguir tirar o projeto do papel, deixando todo o risco com o investidor privado. Então, a gente precisa ter os dois modelos convivendo, e eu acho que é esse tipo de regulamentação que vai ser trabalhada daqui para frente, até pela análise que vai ser feita pelo Ministério da Infraestrutura e pela NTT em relação aos pedidos que vão ser feitos, esse pedido desse novo traçado impede um outro traçado? Não, então segue em frente, que se outro investidor quiser, ele também segue em frente com o traçado dele. Impede? Então vamos ver se a gente avança com algum tipo de chamamento ou se mantém o formato clássico da concessão para o projeto.
Secretária? Você ia falar, Caio? Não, eu queria, eu estava ouvindo aqui a secretária falar e a gente tem um pipeline enorme de coisas para frente, muita coisa para fechar esse ano. E uma pergunta que quem está um pouco mais distante aqui dos detalhes das concessões e dos projetos, mas está preocupado com o Brasil, a gente se pergunta o seguinte, vem cá, como é que esses temas que são, por natureza, de longo prazo, conversam com alternância de poder? A gente tem eleições agora, a gente não sabe como é que vai ser a gestão para frente. Alguns desses projetos são para 20, 30 anos. Como é que a gente garante que isso vai acontecer independente do futuro político e direcionamento de política econômica que a gente vai ter no futuro? O Brasil ele tem se mostrado, Caio, um país que tem instituições e segurança jurídica para respeitar os contratos. Então, no Brasil, o contrato é a lei entre as partes. Se o contrato é legal e o TCU justamente faz essa análise de legalidade antes da gente poder ofertar o contrato, então, sim, todos os contratos que ofertamos são legais, então ele passa a ser a lei entre as partes. Então, tudo que a gente já assinou de 2019 até aqui é lei entre as partes pelos próximos 20, 30 anos, a depender do tempo do contrato. Então, qualquer alternância de poder, e em 30 anos é natural que a gente tenha alternâncias de poder em qualquer país, deverá respeitar esses contratos que foram assinados. Isso é muito importante, é por isso que a gente tem conseguido atrair tantos investidores para esses projetos de longo prazo, porque ali as regras já estão claras para os próximos 30 anos, de como vai se desenvolver o investimento, de como vai ser a remuneração desse investidor, como é que vão ser os reajustes tarifários, ordinários, extraordinários, como é a matriz de risco, como vai ser eventualmente um reequilíbrio no caso de um evento de força maior, como foi qualificado a crise de saúde, né, Covid, etc. Então, essa é a garantia que o investidor tem de entrar nesses contratos. E a gente tem um pipeline agora, Caio, muito relevante, como eu mostrei, de contratos que a gente espera leiloar ainda em 2022, assinar em 2022, para que a gente tenha garantia também desses investimentos acontecendo no Brasil nos próximos 30 anos e garantindo também a qualidade desse serviço pelos próximos 30 anos. Eventualmente, uma mudança de rumo na política no Brasil pode reduzir o pipeline de projetos que vai ser ofertado no futuro? Pode, mas não pode alterar as regras de tudo que está sendo assinado e que ainda será assinado em 2022. Perfeito, perfeito. Pedro, você quer pegar a última aqui? Acho que a gente já está com o nosso tempo um pouco estourado, mas acho que vale a pena um fechamento. Não, eu acho que se a secretária puder talvez usar parte do seu fechamento só para colocar um pouco em contexto a coordenação entre outras áreas do governo, ministérios e etc., como foi também apresentado ali num dos slides, nessa pauta toda, né, seja desestatização, seja concessão, seja agora o novo modelo de autorização das ferrovias, inclusive com outros poderes, né, acho que falou-se um pouco aqui da questão de Santos Dumont, né, de qual é que é o melhor modelo. Isso tudo obviamente transita por uma agenda de política mesmo, né, de conversa entre todos os entes, até porque acho que nos temas aqui de desestatização, as perguntas que a gente tinha já foram bastante bem abordadas ali na apresentação. Então eu acho que esse contexto mais macro e político aí do programa, acho que é legal para um fechamento, e aí é isso do nosso lado. Obrigado, secretária. Eu que agradeço, Pedro. Acho que a criação do PPI foi um grande gol do governo federal nesse sentido, assim, de justamente você facilitar a coordenação interna dentro do governo dessa agenda de concessões e privatizações, que envolve tantos ministérios, e os ministérios não têm só essas agendas, né? Cada ministério está lidando ali com o seu dia a dia, de investimentos públicos, de prestação de serviços, de diversas políticas públicas que são desenvolvidas, e dentro de tudo isso tem um pipeline de projetos de concessões e privatizações. Então, o PPI acaba sendo esse coordenador que está ali buscando, ministério a ministério, agenda a agenda, o avanço desses projetos, e que acaba justamente por estar envolvido com todos os projetos de concessão do governo federal e também apoiando os entes, né, os estados e municípios com as suas agendas, acaba tendo um conhecimento que permite a gente levar melhores práticas de um setor para o outro, que tem ajudado muito essa agenda de inovações que a gente mencionou aqui durante a live, né? Então,
fato de você ter a equipe de energia conversando com a equipe de transporte, equipe de saneamento conversando com a equipe que está estruturando ali o projeto do 5G, são projetos completamente diferentes, mas que têm elementos comuns que muitas vezes a gente pode usar no momento de dificuldade, de como resolver uma questão ou outra. Então, esse pipeline rico de projetos ajuda muito a coordenação dentro do governo. A gente tem ministros muito alinhados com a agenda, então, por óbvio, facilita muito o trabalho, né, de avançar com a agenda de desestatizações, porque todos eles estão comprometidos com seus projetos específicos. Para fora do governo, você ter um hub facilita muito o contato do investidor. Se você antes tinha um investidor que vinha a Brasília e queria entender um pouquinho de um projeto de linha de transmissão, um projeto de saneamento e um projeto de porto, por exemplo, ele tinha que passar 10 dias em Brasília para conseguir reunião dentro do Ministério das Comunicações, da Anatel, da ANTAC, Ministério da Infraestrutura, a ANEEL, Ministério de Minas e Energia, achar o interlocutor certo, quem é o interlocutor para esse projeto, porque muitas vezes a autoridade, né, você vem ter uma reunião com o ministro, não é ele que tem os detalhes do projeto, então como tornar a sua vinda efetiva para tirar as suas dúvidas e de fato ter o interlocutor na mesa, o PPI ajuda muito nesse sentido, fazendo esses agendamentos de reuniões e mantendo as portas abertas aqui para todos os investidores. E para fora, a vivência dos contratos é um insumo muito importante para discutir pauta legislativa, então a gente tem participado ativamente das discussões no Congresso de vários projetos de lei importantes, justamente pela experiência que a gente tem dos contratos que estão em estruturação, dos contratos que já foram leiloados, para que as leis estejam sempre aperfeiçoando essa vinda do investidor e nunca retrocedendo, né, tornando o ambiente menos atrativo. Mesma coisa para o infralegal, né, todos os regulamentos que acontecem a nível de governo federal. Então, acho que essa atuação é muito importante. E a coordenação federativa também é importante, porque cada projeto do governo federal tem um impacto local. Então, concessões de aeroportos são concessões do governo federal, estruturadas pelo governo federal, poder concedente ANAC, e quem vai estabelecer a projeção de demanda, a modelagem, etc., vai ser o Ministério da Infraestrutura, que estabelece a política pública conjuntamente com a sua agência reguladora, ouvindo, né, o PPI como um coordenador do processo. É muito importante ouvir o poder local, claro que é quem tem a vivência do ativo, dos impactos também no seu planejamento, então você tem um diálogo importante com o governo estadual, tem um diálogo importante com o governo local, municipal, mas no governo, e quem já passou por aqui sabe bem como isso funciona, quando a gente tenta colocar numa mesa tantos atores e fazer com que todo mundo concorde, o único resultado que a gente tem é a paralisia do processo. Então, às vezes, para o projeto sair do papel, a gente precisa ouvir sim, mas tomar algumas decisões e seguir em frente. Então, nem sempre todos os players ouvidos estão satisfeitos com o projeto, mas em grandes linhas a gente pode garantir que cada um desses projetos, quando sai do papel, quando o leilão acontece, quando o contrato é assinado, traz um volume de investimentos, de novas contratações, que impacta a localidade positivamente de uma forma inquestionável. Então, avançar com o projeto é sempre melhor do que discutir para sempre manter o status quo. Secretária, muito bom te ouvir, muito encorajadora essa agenda toda. O Brasil precisa muito avançar nessa direção para aumentar nosso produto potencial, aumentar as oportunidades microeconômicas também. Então, do nosso lado aqui, eu queria agradecer muito a sua participação. Obrigado e contem sempre com a XP aqui na interlocução com o setor privado. Obrigado, viu? Eu que agradeço, ficamos à disposição aqui também. Obrigada. Mesmo aqui, secretária, muito obrigado. Certamente a facilitação das agendas em Brasília é de fato muito bem-vinda aqui para o nosso lado. Muito obrigado. Até logo. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.